A Voz dos Açores, com Graça Castanho. A professora doutora Susana Mira Leal, presentemente vice-reitora da Universidade dos Açores, é a nossa convidada deste programa, A Voz dos Açores, um programa da ESM-TV. Como protagonista, vamos ter então uma profissional do norte da Ilha de São Miguel, cujo percurso de vida se tem pautado por uma forte motivação, entusiasmo, profissionalismo e, acima de tudo, uma elevada capacidade de trabalho. Convido-vos a ficarem connosco nestes próximos 30 minutos, que serão curtos, tenho a certeza, para o percurso tão relevante e importante da professora doutora Susana Mira Leal. Bem-vinda, cara colega. Quanto alegria, quanto prazer poder contar com a sua presença aqui na nossa querida casa da ESM-TV para partilhar connosco um pouco desse percurso de vida tão interessante, tão rico. A Susana, se calhar, eu lanço-lhe esta questão. O facto de ter nascido no norte da Ilha de São Miguel, na freguesia da Ribeirinha, de certa forma mudou este percurso de vida? Bem, antes de mais, muito bom dia. Os meus agradecimentos à ESM-TV e à professora Graça Castanho pelo convite para aqui estar. E respondendo à pergunta, não sei, é muito difícil avaliar efetivamente o que é que molda a nossa maneira de ser, a nossa personalidade e o nosso percurso. São um conjunto de fatores muito variados. Com certeza que ter nascido onde nasci, nas circunstâncias em que nasci, na família em que nasci, com os valores que me foram transmitidos, que isso teve uma importância fundamental, obviamente, na minha maneira de ser e de estar na vida, nas minhas opções, nas minhas prioridades, nas minhas motivações. A verdade é que eu tenho imenso orgulho em ser açoriana e em ser da Ribeira Grande. E ter nascido na freguesia onde nasci deu-me, obviamente, a minha primeira matriz, as minhas primeiras referências para a vida, nas relações com as pessoas, nas tradições, nas práticas culturais, na relação com os colegas que fui encontrando desde cedo no meu percurso escolar, passando pelas outras circunstâncias da nossa vida profissional e académica que vão fazendo com que nos vamos encontrando com umas pessoas e outras. Esse perfil de mulher aguerrida, determinada, que sabe o que quer da vida, já se foi revelando desde a infância? A Susana, pequenina, lembra-se pequenina, já ter sonhos para o seu futuro? Bem, porque é bem verdade, a adjetivação de aguerrida, etc., é sua. Susana, mas a minha questão é esta: nós de facto não tínhamos este mundo a nossos pés pela via das novas tecnologias, mas a nossa capacidade de criar, recriar, de sonhar era imensa. Claro. Eu imagino a Susana já imbuída deste espírito bem pequenina. Bem, o meu pai, que já não está entre nós, costumava dizer que eu tinha o nariz arrebitado. Portanto, fisicamente tenho, de facto, o nariz arrebitado e queria ele dizer com isso que, de facto, eu era uma criança, desde logo, com traços de me querer ser autónoma, ter ideias, as minhas ideias, mesmo ao nível da infância, de ter as minhas ideias, de ser muito persistente nessas ideias e, portanto, eu acho que isso é um traço de personalidade também. Não sei, há pessoas que acreditam ou não acreditam, valorizam ou não valorizam, mas eu acho que os signos, o momento em que nós nascemos também tem algum impacto na nossa vida e vai marcando o nosso percurso. O contexto, a nossa família e a personalidade das pessoas mais próximas também. Eu sempre tive pais muito determinados, o meu pai sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, que trabalhou muito para vingar. Eu venho de uma família de pessoas ligadas ao setor primário, à agricultura e ao comércio. De maneira que foram pessoas que sempre trabalharam muito, sempre valorizaram muito o trabalho. Minha mãe também. A minha mãe sempre foi ligada ao comércio. Do lado da minha mãe, a família estava toda no setor do comércio e a minha mãe ficou ligada a isso. O meu pai estava ligado ao setor agrícola, mas também era comerciante, porque
comercializava os próprios produtos que produzia. E, portanto, eu sempre tive a vivência em casa da importância do trabalho. O empreendedorismo. Do empreendedorismo, de procurar mais e melhor, na perspectiva de ter objetivos, ter metas, ter ambições no bom sentido, no sentido daquelas que nos impulsionam de facto para contribuirmos para o nosso desenvolvimento pessoal, individual e para o desenvolvimento da nossa família e da comunidade. Portanto, sempre tive esse espírito. Sempre me ensinaram muito o valor do trabalho, o valor do respeito, os valores morais, éticos, de nunca ultrapassar os limites do razoável, nem passar por cima de ninguém, fazer sempre muito à conta daquilo que é o nosso trabalho, o nosso suor, para conseguir alcançar os nossos objetivos. E sermos solidários também, porque o meu pai sempre foi uma pessoa que primou por este princípio. Muito severo, muito conservador, muito rígido na forma como educou a mim e ao meu irmão, que eu só tenho um irmão, mas nesse processo também muito dócil e muito meigo, muito zeloso daquilo que era a sua família, o seu contexto, como qualquer pai. Muito humano, não era? Muito humano. Então, a caminhada que faz, academicamente falando, certamente estudou na Ribeira Grande ou veio para a Ponta Delgada? Não, eu comecei o meu percurso escolar na Ribeira Grande, depois mudei para a Ribeirinha logo no primeiro ano por razões logísticas, e foi a maior prenda que os meus pais me deram ao longo da vida. Foi a possibilidade, porque a minha mãe trabalhava na Ribeira Grande e, portanto, eu comecei a frequentar a escola primária, então a escola primária na Ribeira Grande. Antes já tinha frequentado até aquilo que hoje se chama pré-escolar, não é? No Ninho. Que era o colégio na altura onde estava. E depois comecei o primeiro ano, mas depois, por questões práticas, como o horário escolar não se coadunava com o horário de trabalho da minha mãe, acabava por sair da escola e ter que ir para a loja onde a minha mãe trabalhava, que era dos meus tios, da família Miranda, e aí também foi muito interessante a experiência que tive pelo contacto com o público que eram os clientes da própria loja e pelo funcionamento. Mas depois a minha mãe acabou por decidir, minha mãe e o meu pai, levar-me para a Ribeirinha, para a escola da Ribeirinha, onde tive a oportunidade de, durante 4 anos, conviver de perto com a professora Hortência Feijó, que é uma pessoa por quem eu tenho muito carinho e que me acompanhou. Os nossos professores primários são sempre pessoas de referência no nosso percurso, e também ela, uma mulher determinada, uma mulher aguerrida, uma mulher muito dinâmica, e isso também vai passando. Portanto, essas mensagens vão passando. E depois tive a oportunidade de, durante este processo, quando saía da escola, ia para a casa dos meus avós maternos que viviam na freguesia. E a maior referência que eu tenho na minha vida, para além do meu pai, é o meu avô materno. O meu avô Ezequiel Miranda, que partiu muito cedo, infelizmente, para a minha tristeza e para a tristeza de todos nós, da família toda, mas com quem eu estabeleci um laço de afetividade, de grandes cumplicidades, de grandes aprendizagens. Foi com ele que eu aprendi muita da cultura tradicional portuguesa, foi com ele que eu ouvi muita Amália, foi com ele que eu aprendi a valorizar os artefactos, porque ele esculpia na madeira, foi com ele que eu aprendi algumas coisas que tinham a ver com o cuidado com a cultura, o jardim, porque ele cultivava muito, já estava reformado, mas era muito cioso, digamos assim, dos seus espaços, da sua propriedade, muito cuidadoso, cuidava da casa, porque a minha avó já tinha tido um AVC e tinha ficado ligeiramente incapacitada. Portanto, era o homem da casa, era o homem que cozinhava, era o homem que limpava, era o homem que cultivava o bonito, lindo quintal que ele tinha, enorme, e para além disso a quinta que tinha, onde eu apanhava fruta com ele. E, portanto, este percurso todo vai fazendo com que nós tomemos decisões. E eu, desde pequenina, admirando estas pessoas à minha volta, queria ser professora primária. Era a minha referência como o sonho de muitas crianças. Os meninos querem ser polícias, querem ser bombeiros, etc. Especialmente quando as professoras primárias são de veras importantes e interessantes. Sem dúvida. Quando nos marcam, exatamente. E eu gostava daquele modelo, embora obviamente um modelo tradicional, à época, como é natural, mas revia-me
naquele papel de ser responsável pela educação de gerações futuras, de criar um vínculo de afetividade com essas gerações, de ensinar aquilo que soubesse, sempre me revi nisso. E o meu objetivo era ser professora primária. Entretanto, Mas a vida deu voltas. A vida deu voltas. A vida deu voltas, fiz o meu percurso escolar, fui para a Ribeira Grande, fiz o meu percurso escolar praticamente todo na Ribeira Grande, só no 12º é que vim para Ponta Delgada para a Escola Antero de Quental, e nessa altura o meu percurso escolar e a minha vida pessoal também, porque entretanto tive a oportunidade de visitar familiares que estavam no estrangeiro, a minha família, grande parte da minha família está imigrada, sobretudo no Canadá, mas também nos Estados Unidos, mas foi com a família que eu tenho no Canadá, que é do lado do meu pai, particularmente do lado do meu pai, também tenho do lado da minha mãe, que eu estabeleci uma relação de maior proximidade durante aquela fase da minha vida, dos 4 aos 9 anos de idade. E durante esse percurso aprendi inglês. E eu lembro-me quando cheguei aos 9 anos, a segunda vez que fui ao Canadá, da primeira já tinha aprendido uma série de palavras e queria aprender cada vez mais. E da segunda até arranjei um caderninho, foi o meu tio, irmão do meu pai, que me arranjou, um caderninho onde eu fui pondo as palavras em português e queria que ele me escrevesse em inglês e que me ensinasse. E portanto, eu ganhei um gosto muito grande pela língua inglesa. E a certa altura pensei, quero ser professora de inglês. E foi assim que eu fui para a universidade. Felizmente tive a oportunidade de ter cá na Universidade dos Açores o curso que pretendia, porque na altura os meus pais eram extremamente conservadores e nunca me deixariam ir estudar para fora, porque a menina tinha de estar sob a supervisão direta e imediata deles. E de maneira que, felizmente, na Universidade dos Açores havia o curso que eu queria. O curso era português e inglês. Ensino, que era exatamente o que eu queria. E fiz o meu percurso sempre a pensar, quero ser professora de inglês. Quando fui fazer o estágio, a experiência de estágio é um confronto grande com a realidade. O curso na altura ainda era um curso de 5 anos, não é? As licenciaturas eram mais longas. O estágio nós fazíamos, no meu caso era um estágio bidisciplinar, português e inglês, e na experiência de estágio eu tive a oportunidade de trabalhar com o secundário, com alunos do secundário no português e com alunos do básico, do 3º ciclo do ensino básico, no inglês. E o português foi mais desafiador desse ponto de vista, ou seja, o ensino do inglês era um ensino mais básico, e o português era um ensino mais diversificado, mais desafiador. Eram várias obras, vários autores, várias épocas, vários textos para trabalhar, várias tipologias, géneros textuais, vários tipos de escrita, uma série de desafios muito grandes. E lá está, eu gosto dos desafios. E eu gosto de coisas que não são rotina. E aí surge a possibilidade de fazer o mestrado. Exatamente. Portanto, fui fazer acabei o estágio, optei pelo português, estava na escola e, como tudo na vida, há bons colegas, felizmente temos a sorte de encontrar ao longo do nosso percurso, e incentivaram-me a fazer mestrado, numa altura em que eu era muito imberbe ainda do ponto de vista profissional, confesso. E a primeira reação foi dizer, não, mestrado, na altura não se fazia mestrado como se faz hoje, não é? Portanto, os mestrados ainda eram cursos, eram muito poucos os que havia, e quando havia era sobretudo para pessoas mais velhas, já mais maduras do ponto de vista profissional, que tinham obviamente outra capacidade e outra maturidade para fazer os cursos. Eu na altura achava, não, ainda sou muito nova, ainda não tenho experiência profissional, nem sequer vou ser selecionada. Mas pronto, insistiram e novamente, como eu não sou de deixar por terra a toalha, de lançar por terra a toalha, agarro os desafios e concorri. Candidatei-me ao mestrado e felizmente fui aceite. E outro passo muito importante na minha vida, porque tive a felicidade no mestrado de ter 3 coisas importantíssimas. Uma foi de trabalhar com pessoas mais velhas. Eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas mais velhas. Pessoas com mais idade, pessoas com mais experiência profissional, pessoas com percursos de vida diferentes. A segunda coisa foi que eram pessoas de áreas diferentes. Eu optei por fazer um mestrado em supervisão pedagógica, que era um mestrado interdisciplinar, porque tinha pessoas desde as ciências às letras e até às artes. Portanto, na altura isso foi um enriquecimento muito grande. Foi um enriquecimento que eram pessoas mais velhas, mais experientes do ponto de vista profissional e até pessoal,
E depois foi um enriquecimento também muito grande por serem pessoas de várias áreas. E o fato de, ao longo daquele mestrado, que era um mestrado da Universidade de Aveiro, que foi ministrado aqui nas instalações da Universidade dos Açores, que tinha professores de Aveiro e tinha professores de cá, alguns dos mais reputados a nível nacional na área, fiz muito trabalho com estas pessoas. E foi aí também que surgiu o desafio para concorrer depois para a universidade, para vir a ser docente universitária, coisa que nunca me tinha passado na cabeça ao longo de todo este percurso, porque apesar de ser uma pessoa motivada e determinada, eu não tracei o meu percurso de vida, ou seja, eu não tenho, digamos assim, um cronograma daquilo que vai ser a minha vida aqui. Previamente delineado. Não, desde os livros que assim foi. Mas às vezes parece. Não. Às vezes parece que as coisas aparecem todas concatenadas e com uma sequência lógica, não é? Aí entra também o doutoramento passados uns anos, já como docente da Universidade dos Açores, e deve ter sido um momento muito gratificante nesta caminhada académica. Sem dúvida. O doutoramento foi um desafio profissional muito grande, um desafio académico fundamental. Na altura, para mim era claro o que é que eu queria investigar ao nível do doutoramento e também aí gostava de abraçar uma problemática que era quente na altura e que para mim era muito significativa e que decorria muito da minha própria experiência e da minha análise daquilo que era o ensino de português em Portugal, muito particularmente ao nível do ensino secundário. A vida da Susana, portanto, faz-se de momentos felizes, com muita sorte, mas também com muito trabalho, com muito esforço e com muito dinamismo e proatividade da sua parte. E aí, neste percurso, surge a possibilidade de ir para a reitoria. Em que circunstâncias é que a Susana abraçou mais este desafio, mais este projeto e tão interessante na sua vida? Sem dúvida que foi um dos grandes desafios e continua a ser um dos grandes desafios da minha vida, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Novamente aí as coisas aconteceram fruto da evolução do meu percurso, no fundo, não é? E das pessoas com quem nós relacionamos. Eu não conhecia o atual reitor da universidade. Confesso, conhecia apenas, como a maior parte do público conheceria da televisão, porque era um conhecido vulcanólogo da região, que aparecia de vez em quando para nos dar mais notícias. E já tinha sido diretor regional, também do Governo Regional dos Açores. Exatamente, e tinha sido diretor regional, mas eu conhecia-o da televisão, como digo, como colega propriamente. Como somos de áreas muito diferentes, os nossos percursos nunca se cruzaram. Então esse convite foi uma surpresa? Absoluta. Uma surpresa que me deixou a tremer como canas verdes, não é? Como diz o povo. E bem, porque nunca me passou pela cabeça, quer dizer, nunca na minha imaginação se cruzou a possibilidade de alguma vez vir a ser membro de uma equipa reitoral, não é? Mas para ele penso que também foi um grande desafio, como tudo. Eu recebi um telefonema de alguém que, mandatado por ele, tinha solicitado uma reunião comigo e, portanto, eu confesso que quando recebi esse telefonema, pensei sempre, bom, vai começar agora o trabalho, se calhar pretende saber constituir uma comissão, uma equipa para um projeto qualquer, para uma coisa qualquer, e na verdade não era, o desafio era maior. Era bem maior. Tem sido responsável por que áreas da nossa universidade? Eu, quando comecei na reitoria... Recebeu o mundo da universidade foi posto nas suas mãos, Susana. Quer dizer, parte desse mundo, porque é um mundo complexo e a equipa era vasta e tinha várias áreas à sua responsabilidade. Refirma ao Globo, às relações externas. Sim. Eu fiquei com a área da formação complementar, das relações externas e da sociedade. A minha primeira pró-reitoria foi esta, que implicava todo o trabalho de formação dos trabalhadores da instituição, porque há uma missão também das instituições de ensino superior de contribuírem para a atualização continuada dos seus trabalhadores para corresponderem às solicitações das diferentes tarefas de desempenho. Depois a questão das relações externas, que é um desafio enorme e é um mundo de possibilidades e de oportunidades, porque passa desde as instituições
do nosso meio mais próximo, mas externas à universidade, até às instituições mais longínquas, quer do meio académico, quer de outros meios. E qual foi o destino mais longínquo para onde a Susana foi? Creio que foi a China. Foi Brasil e China foram os destinos mais longínquos, portanto foi América do Norte, Estados Unidos e Brasil e China os destinos mais longínquos. E a pessoa traz aprendizagens, vem enriquecida dessas viagens e desses contatos? Sem dúvida, porque obviamente que quando nós somos responsáveis por instituições, por projetos, sejam eles mais pequenos ou maiores, a verdade é que a aprendizagem é feita com os outros. Nós não descobrimos nada. Na verdade, o que temos que aprender é a aprender com os outros, precisamente, e a ir buscar aos outros experiências, boas práticas, também falhanços para aprendermos com eles e procurarmos ultrapassá-los, parcerias também para estabelecermos relações que possam de alguma forma contribuir para o desenvolvimento das instituições em que estamos. E fruto desse trabalho intenso, a Universidade está no bom caminho para um reforço do processo de internacionalização? Bem, eu não quero ser juiz em causa própria. O desafio da internacionalização é um desafio muito grande para as instituições de ensino superior, quer nacionais, quer estrangeiras. Digamos que a Universidade dos Açores talvez tivesse ganho em abraçar este desafio de forma mais intensa, mais cedo, porque outras instituições foram conseguindo estabelecer a sua própria estratégia e consolidar essa estratégia de forma mais célere, precisamente porque começaram o trabalho muito mais cedo e normalmente é um trabalho que demora, não é um processo, não é um momento, não é um contexto, não é uma situação, é um processo, é um desafio grande. O facto de ser uma universidade pequena, periférica, estar numa região insular, nem sempre conhecida das diferentes paragens, enquanto que nós, indo para o estrangeiro, facilmente as pessoas reconhecem uma Universidade de Coimbra ou uma Universidade de Lisboa, sabem o que é Portugal, saber o que é Açores ou o que é a Universidade dos Açores e requer um outro trabalho de divulgação. Nós somos sebejamente conhecidos pelo mundo fora, junto das nossas comunidades, da nossa diáspora, mas para além da nossa diáspora, nem sempre esse conhecimento é muito... Em termos de oferta, a Universidade dos Açores encontra-se com uma oferta bastante alargada, o nosso ensino é reconhecido internacionalmente, obviamente que temos áreas de maior excelência, outras de menor, mas sempre com a qualidade que lhe é reconhecida. Temos alguns projetos, alguma oferta formativa que seja interessante para as nossas comunidades, por exemplo, ou para os países de língua portuguesa, países africanos de língua portuguesa. Como é que a nossa universidade se está posicionando, está ganhando asas para consolidar esse seu projeto formativo? Bom, para já, desde há uns anos, esta parte, quando saiu o regulamento do estudante internacional, a Universidade dos Açores, desde logo, agarrou este desafio de também captar estudantes estrangeiros através desta medida específica do governo português para a captação de estudantes estrangeiros e, neste momento, tem até para um público, para uma comunidade muito específica, que são os países da CPLP, tem até condições mais vantajosas para estudo na Universidade dos Açores, considerando que oferece uma bolsa de 50% de desconto relativamente às propinas que nós aplicamos para os estudantes estrangeiros. Isto ao nível de primeiro ciclo de licenciatura e depois ao nível de mestrado e doutoramento, ao contrário do que acontece em algumas instituições, nós optamos por manter uma propina equivalente àquela que é a propina aplicada aos nossos estudantes nacionais. Isso quer dizer que há um contexto aqui, que é um contexto em que a Universidade mostra
que o seu público preferencial de afeto, de relação, de proximidade histórica, social e cultural é naturalmente os países da nossa comunidade de falantes de língua portuguesa e depois os outros países onde a nossa diáspora se foi instalando e é mais ou menos alargada. E a nível de licenciaturas e de mestrados e doutoramentos, a Universidade dos Açores não há dúvida nenhuma que se destaca em áreas de grande relevo internacional e cada vez mais relevantes do ponto de vista internacional. Basta ver, por exemplo, que nos últimos dias veio a lume a classificação dos centros de investigação feita pela FCT, na sequência do processo de avaliação, e a Universidade dos Açores teve 4 centros com destaque de excelência na Universidade dos Açores e de muito bom. E esses centros são em áreas estratégicas para nós, porque é um centro na área do mar, centro-oceanos, e o mar é, sem dúvida, um recurso e um objeto de grande trabalho e aprofundamento na Universidade dos Açores, reconhecido internacionalmente nas várias instituições de ensino superior e para além da comunidade académica é reconhecido o trabalho que os nossos investigadores e docentes têm feito na área do mar. E, obviamente, isso reflete-se na formação que nós damos nessas áreas, porque a investigação alimenta a formação. E os nossos alunos são cada vez mais internacionais. Sim. Nas nossas salas de aula, há alunos provenientes de muitas partes do mundo. É verdade. Mas eu queria só, se não se importa, que eu retome as outras áreas onde nós também temos excelência, designadamente a questão que tem a ver com a vulcanologia, com as questões da biodiversidade, portanto são áreas onde nós temos claramente dado cartas ao nível da agricultura também e cada vez mais também ao nível das questões ambientais. Portanto são áreas onde a Universidade dos Açores de facto umbreia com as outras instituições a nível nacional, para além de que nós estamos num contexto em que estas áreas são estudadas em laboratório natural, porque nós não estamos a ler do mar nos livros ou da vulcanologia, nós temos no nosso contexto testemunhos vários e objetivos, objetos de análise e de estudo que são reais, que fazem parte do nosso entorno geográfico, geomorfológico, etc., e que são objeto de estudo. Portanto, estudar na Universidade dos Açores essas áreas tem naturalmente vantagens acrescidas, para além, obviamente, de viver nos Açores, que é, desde logo, só por si, uma vantagem acrescida. E depois temos outras áreas onde a Universidade dos Açores também fez aposta, porque é uma universidade para o mundo e, portanto, embora tenhamos áreas de excelência e de aprofundamento, nós temos também um conjunto de outras áreas onde também somos muito bons, como as outras universidades, nas áreas das ciências sociais e humanas, nas áreas da saúde, onde temos feito um trabalho de crescimento e de aprofundamento muito grande, que não nos deixa de forma alguma envergonhados, muito pelo contrário. A colega Susana quer dirigir umas palavrinhas às nossas comunidades, convidando-as a mandarem os seus filhos e as suas filhas até à Universidade dos Açores para poder complementar estudos ou para fazer a sua formação de raiz. Com certeza. O que é que poderá dizer? Só posso dizer que qualquer pai ou mãe ou estudante que decida vir estudar para a Universidade dos Açores encontra aqui vantagens, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista pessoal, que são fruto, digamos assim, do nosso contexto e da nossa especificidade. Desde logo, o relacionamento com os colegas é ótimo. A comunidade estudantil acolhe muito bem os estudantes estrangeiros, sejam falantes de língua portuguesa ou não. Os nossos campos são campos muito aprazíveis do ponto de vista do seu entorno paisagístico. A relação de proximidade com os professores é extremamente positiva. Um dos fatores que os nossos estudantes estrangeiros na universidade destacam é essa possibilidade que têm de dialogar diretamente com os professores, de se sentirem apoiados no seu dia-a-dia
nas suas atividades académicas. As cidades são fantásticas. As cidades onde com as uma nossas... oferta cultural imensa. Sem dúvida. Não é pelo facto de estarmos numa região insular ou de sermos ilhas que nós temos menos a oferecer do que as outras regiões. Muito pelo contrário. Do ponto de vista turístico, do ponto de vista cultural, nós temos hoje uma oferta fantástica para todos os públicos, para todas as idades e para os jovens, sem dúvida, bastante vantajosa. E depois, somos uma região segura, somos uma região hospitaleira, somos uma região onde se come bem, somos uma região onde há uma riqueza grande de atividades até gratuitas do ponto de vista cultural. Segurança nas ruas. Segurança nas ruas, E os nossos isto estudantes são andam muito a pé. São mais valias. Os nossos estudantes andam muito a pé, Incríveis. os nossos estudantes andam muito de bicicleta, tudo isso são vantagens fantásticas. Na Universidade dos Açores nós temos neste momento mais de meia dúzia de tunas, ou seja, os nossos estudantes agregam-se muito e criam em torno dessa agregação atividades culturais várias. Os nossos estudantes vão lá fora a festivais e trazem imensos prémios porque mostram de facto a sua qualidade e a sua capacidade. E depois, cada vez mais, os próprios cursos organizam-se de maneira a que haja núcleos específicos de estudantes nos cursos que complementam a ação da Associação Académica da Universidade e permitem um acompanhamento mais direto, mais próximo aos estudantes. E isso para os estudantes estrangeiros é fundamental porque permite uma maior integração, uma melhor integração e um maior conforto e um acompanhamento de proximidade. Colega Susana, nós vamos ter que dar por encerrada esta nossa conversa e ouvimos aqui palavras sábias, tão interessantes, tão inspiradoras. Mandem os vossos filhos, as vossas filhas estudar para a nossa Universidade dos Açores, que certamente será uma mais-valia na vida desta juventude. E para nós aqui, o que nos resta dizer é a nossa despedida habitual, não é? Não se esqueçam, sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.